No ar, em todas as plataformas. Onda Talks, com Graziele Gerondi. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Onda Talks e hoje nós vamos falar sobre sonhos. Mas antes de eu contar exatamente o que é isso que nós vamos falar, eu quero primeiro fazer os agradecimentos ao VP Glamour, que está sempre junto comigo para cuidar dos meus cabelitos. Também os nossos agradecimentos a Multi Entretenimento, com banda, som e tudo mais para o seu evento ser sensacional. E claro, já te convidar a continuar nos acompanhando aqui na Nova Onda Limeira. Se você está nos curtindo, nos ouvindo pelo bom e velho radinho no 106,3, você também tem outras opções para estar aqui conectado junto com a gente na Nova Onda Limeira. Você pode falar para a Alexa, se tiver a Alexa em casa, fala assim para ela: Alexa, tocar Nova Onda Limeira. Nossa programação está toda disponível no sistema Alexa. Além disso, se você quer ouvir passeando pelo parque, fazendo uma corrida, uma caminhada, baixa o Radiosnet no seu celular. Funciona tanto no iOS quanto também no sistema Android. Baixa lá Radiosnet e no Radiosnet é só colocar na busca Nova Onda Limeira. Além disso, te convido a nos seguir no Instagram, @Nova Onda Limeira. Também se inscrever no nosso canal do YouTube, @Nova Onda Limeira. Não esquece, siga a gente. Clica no sininho para ter todas as notificações aqui do nosso conteúdo. E tem muito conteúdo legal lá, viu? Eu já quero também aproveitar para te fazer um convite. Olha, de segunda a sexta-feira, da 1 às 3 da tarde, a Larissa chega com o Tá Na Onda com a Lari. Muita música bacana, também tem bate-papo e tem, inclusive, promoções. Essas promoções, tem muitas que acontecem só pelo Instagram, viu? Então fica de olho lá no nosso Instagram, acompanhe a nossa programação e acompanhe a Lari no Tá Na Onda com a Lari, de segunda a sexta, da 1 às 3 da tarde. E agora sim, vamos entrar no nosso tema do dia e vamos falar sobre sonhos. Você já imaginou viajar o mundo? Você já sonhou em fazer uma viagem pelo mundo para conhecer o mundo inteiro, com tantos países, com tantas maravilhas que temos espalhadas aqui pelos nossos 5 continentes? Pois é, a Leilane Garcia, jornalista, minha amiga, estava com esse sonho. E não é que ela realizou e fez uma boa parte, vamos falar que foi uma boa parte. Ela andou por 17 países em 2 anos. Uma viagem incrível, cheia de experiência, cheia de perrengues, né? E que agora ela vai compartilhar pra gente. Leilane, muito obrigada por aceitar o meu convite pra gente falar sobre esse sonho que muita gente pensa. Gostaria muito de fazer uma viagem pelo mundo, conhecer esse mundão, só que não tem coragem. E a Leilane foi lá e teve coragem, né, Leilane? Como é que foi esse sonho? Da onde surgiu essa ideia? Obrigada pelo convite, viu? Por aceitar o meu convite, melhor dizendo. Ai, Grazi, coisa boa estar aqui com você. Eu que agradeço o convite, é uma honra, né? Estar aqui com você de volta, a gente que já conviveu, tivemos a chance de trabalhar juntas e agora para bater um papo leve sobre esse sonho, que muita gente falou assim: gente, tá maluca? Vai largar tudo para viajar o mundo? Eu ouvi muito isso, Grazi. Então eu agradeço a chance da gente estar batendo esse papo e poder contar para os seus ouvintes também e quem sabe inspirar alguém que está aí com esse sonho guardado e falar: vai, toma coragem e vai, porque vale a pena. A Leilane fez uma boa menção. Antes dela continuar, eu já vou até contar. Eu e a Leilane trabalhamos juntas na Band Vale, lá no Vale do Paraíba. A Leilane que segue por lá e eu sigo do lado de cá na Band Campinas, mas o carinho e a admiração por essa profissional incrível, que olha, ela é
apresentadora, editora, produtora, locutora e o que mais colocar pra ela faz, viu? A gente tem que se virar nos 30 nessa vida de adulto para pagar os boletos, né, Graça? Não tem Exatamente. Leilane, me conta, como é que surgiu esse seu sonho, essa vontade de conhecer o mundo? Então, Grazi, desde muito pequenininha eu já tinha vontade de viajar, mas eu venho de uma família muito humilde, onde isso era uma realidade muito distante, muito distante. E quando eu era adolescente, uma das minhas irmãs mudou de país, foi embora para os Estados Unidos na época. E aí ela acendeu um alerta, falou assim, opa, se ela foi, eu também consigo, significa que isso é possível. E desde então eu vinha alimentando aquilo na minha cabeça, só que ainda era tudo muito distante, e porque trabalhava, aquela coisa, né, de CLT, de você ter um mês de férias só por ano, e que tá tudo bem, que é a vida que eu tenho hoje, que eu tenho muito orgulho. Mas aí chegou num ponto da minha vida que eu falei, olha, se eu não tiver coragem de tomar uma decisão, eu vou continuar na dúvida, eu vou ficar me perguntando para sempre, e se eu tivesse ido? E foi então que eu estava passando por uma fase de decisões, né, tinha decidido pedir o divórcio, me separar, meu casamento tinha acabado, e tá tudo bem também por isso, mas eu falei, eu acho que agora é a hora, se eu não for agora, eu não vou mais. Foi quando eu falei para minha família, eu falei assim, olha, eu vou dar uma volta ao mundo, não sei como, não sei com que dinheiro, não sei em que momento, mas eu vou. E aí comecei a estudar possibilidades diante disso, acabei partindo primeiro para a Austrália, porque essa minha irmã que foi para os Estados Unidos acabou indo morar na Austrália, já está lá tem uns 20 anos, eu já conhecia o país, então já era algo familiar, eu falei, então eu vou começar por onde eu conheço, e depois eu sigo com a minha mochila nas costas, e foi assim, algo que eu tinha desde criança, mas que sempre faltava coragem, cheguei num ponto que eu falei, não, se eu não for agora, eu não vou mais. E aí pedi demissão, pedi divórcio, pedi demissão, muita gente falou, tá maluca, vai jogar tua carreira pro alto, tá maluca, vai vender suas coisas. Eu acho que essa coisa de que a gente não tem que provar nada pra ninguém além de nós mesmos, eu acho que me forçou a ter coragem. Foi aí que eu falei, bom, eu vou comprar a primeira passagem só de ida, depois a gente vê no que dá. Ô Leilane, para você comprar essa sua primeira passagem só de ida, você se planejou? Você guardou dinheiro? Como é que foi? E até você conseguir comprar essa primeira passagem de ida e embarcar nessa aventura e nessa coragem, né? Nessa aventura muito corajosa de conhecer esses países todos. Sim, Grazi, seria muito, muito utópico eu falar para você que eu só fui, eu precisei de um investimento alto, que foi um dinheiro que eu guardei ao longo da vida, depois vendi o meu apartamento, e aí quando cheguei na Austrália também trabalhei, então foi uma somatória de recursos juntados ali durante um bom período da minha vida, e aquela coisa, você pode comprar um carro de tantos mil, você pode comprar um outro apartamento de não sei quantos cômodos, mas o que você quer fazer com o seu dinheiro? Falei, bom, tudo que é material pode me ser tirado, eu vou investir no que não pode me ser tirado, porque dinheiro vai, dinheiro volta quando a gente trabalha. Então eu realmente gastei o que eu tinha guardado durante a vida, mas eu acho que não foi um gasto, foi um investimento. E olha, só para a gente poder fazer toda uma introdução, a Leilane já viajou para França, Itália, Espanha, Austrália, Inglaterra, Argentina, Colômbia, Chile, Uruguai, Paraguai, Portugal, Indonésia, Singapura, Malásia, Tailândia, Camboja, Maldivas, Emirados Árabes, Grécia, Albânia, Macedônia, Kosovo, Montenegro, Eslovênia, Áustria, Croácia e acho que a Alemanha, não sei se a gente já falou, mas a Alemanha também está aqui na lista. É uma quantidade enorme de países. Começando pela Austrália, que foi o seu primeiro destino, Leilane. Você trabalhou na Austrália, você estudou, você só passeou, o que você fez na Austrália? Então, na Austrália eu fui com visto de estudante e lá na Austrália tem um projeto que se você trabalhar, se você for estudante, você pode trabalhar um período de 24 horas semanais. E como eu fui, meu inglês ainda era muito cru, ainda tinha muita insegurança para falar outro idioma. O australiano tem muito sotaque que vocês falam, meu Deus, eu não vou conseguir aprender nunca. E aí eu fui para estudar. Falar inglês lá?
Grazi, nos primeiros meses é difícil de você compreender, porque eles têm muito sotaque. É um sotaque muito pesado que você fica assim, gente, eu nunca ouvi essa palavra na vida. É uma palavra simples, por exemplo, river, que é de rio, eles falam river. Tudo eles colocam um A no final. Quando é E e R, tem um A no final. Aí você fica, meu Deus, o que é river? De onde tiraram essa palavra? Então eu ficava muito confusa ali no começo. E aí eu falei, bom, eu preciso trabalhar em locais onde eu não precise 100% do idioma. E aí o primeiro trabalho foi para passear com cães, que foi uma aventura. Eu tinha que dirigir uma van na mão ao contrário, porque lá na Austrália a mão é diferente. A gente dirige uma van, não sabia dirigir. Falei assim, meu Deus, eu dirijo o carro no máximo, no Brasil na mão ao contrário, dirigir uma van, fazer baliza com uma van. Falei, Deus, me ajuda. Na mão contrária. E aí, nesse trabalho, na mão contrária. E os cachorros atrás, na van, latindo, aquela coisa toda. E eu tendo que pegar cachorro, colocar cachorro na coleira, soltar cachorro na praia. Era uma confusão. Só que o meu escritório era aquela música, né? Meu escritório é na praia. Então tinha dia que eu tava vendo o sol nascer e os golfinhos pularem na água enquanto eu tava passeando com o cachorro. Então daí você já tira que era difícil o trabalho? Era, mas tinha muita recompensa. Aí de lá eu comecei a investir, só que eu ficava muito sozinha, eu conversava, entre aspas, com os cachorros, eu não tinha contato com as pessoas, então meu inglês não melhorava. Então eu preciso arrumar um trabalho no qual eu fale com as pessoas. E aí foi onde eu comecei a trabalhar em restaurante, em bar e restaurante. Aí eu era garçonete e bartender, barman, barwoman, fazia drinks também nos bares. Então aí que eu falei assim, gente, eu quero trabalhar com isso para sempre. Aí eu me fascinei por trabalhar com pessoas, sabe, de servir as pessoas, de estar em contato com gente de todo quanto é canto. E aí eu falei assim, bom, se eu tô me dando bem com isso, e se eu for trabalhar, se eu for viajar ao mundo e trabalhar com isso? E aí eu comecei a focar, ter mais experiência, e aí foi 1 ano, eu acho, trabalhando em bares, restaurantes e eventos na Austrália. E aí foi quando o meu inglês desenvolveu muito mais, porque eu tinha que falar com as pessoas, e meu currículo melhorou, né, porque daí eu tinha muita experiência em bares, em grandes festas, em grandes eventos, pessoal tudo chique, eu lá servindo champanhe, eu falei, gente, que coisa chique isso aqui, eu achava o máximo, Grazi. Ô, Leilane, e você ficou quanto tempo na Austrália? Foi 1 ano, foi isso? Na Austrália eu fiquei um pouco mais de 1 ano, Grazi, eu fiquei 1 ano e 3 meses, eu acho, que foi por aí. Eu fiquei um pouco mais de 1 ano. Todo mundo achava que eu ia para a Austrália e não ia mais voltar. E eu falava, gente, eu tô indo viver. O que a vida vai me reservar, eu não sei. E aí, quando deu 1 ano e 3 meses, eu falei, eu tô pronta para colocar a mochila nas costas, porque lá eu tinha minha rede de apoio, que era minha irmã, grandes amigos que eu fiz na Austrália. Falei, agora eu tô pronta para partir sozinha, depois desse 1 ano e 3 meses. Foi aí que eu coloquei a mochila nas costas e comecei a subir para a Ásia ali. Eu lembro, Leilane, que quando você foi viajar, eu falei assim pra você. Leilane, você vai pra Austrália, tira uma foto com o koala. Você não conseguiu uma foto com o koala, mas você tirou uma foto com o canguru. Existem cangurus espalhados pela Austrália? Como é que é a Austrália, Leilane? Te devendo a foto, mas eu ainda volto pra Austrália pra tirar essa foto. Quem sabe um dia a gente ainda vai juntas, né? A gente não pode parar de sonhar. Exato, a gente nunca sabe. Mas a Austrália tem aquela coisa toda dos bichos esquisitos, né? Das coisas das aranhas grandiosas, dos cangurus nas ruas. E não é assim. Eu acho que tem muito que o povo cria muita fantasia. Mas se você for em Sydney, por exemplo, a capital, uma das grandes cidades acho que é a mais conhecida da Austrália, que a capital é Canberra, você não vai ver canguru na rua, você não vai ver as aranhas gigantescas na rua, você não vai ver. Mas se você for um pouquinho mais para a costa, 1 hora, que era onde eu morava 1h20 do centro de Sydney. Então, dependendo do lugar, tinha canguruzinho pequenininho na rua. Você conseguia ver, o canguru, tá dirigindo, o canguru, o canguru. Conseguia ver, mas eram daqueles pequenininhos. Aqueles grandões que lutam com as pessoas na rua, tem mais pro norte, tem mais em região de fazenda. Mas tem canguru na rua, sim. As aranhas, Grazi, tem muita aranha. Inclusive, na onde eu morava, tinha um jardinzão verde, e a minha irmã sempre falava, bate o tênis antes de calçar o tênis, porque tem uma aranha com o bumbumzinho vermelho, que se ela picar você tem 90 minutos para tomar o soro e não morrer. Aí você fica, oi? 90 minutos para não morrer? Então aí você cria o costume de bater o tênis, de dar sempre uma olhada nas coisas, nos armários para ver se não tem aranha. Tem esses bichos esquisitos na Austrália? Tem. E tem algumas praias na Austrália
nas quais você vai, que realmente os cangurus ficam livres, eles vivem por ali. Então, as pessoas já acostumaram a alimentar os cangurus já são mais domesticados, apesar que os cangurus também são fonte de alimento para os australianos, né? A carne de canguru é uma das carnes mais consumidas na Austrália também. Então, isso é muito interessante, porque ao mesmo tempo que é um bicho muito fofinho para a gente, né? Eles comem a carne. Eu não consegui provar, não vou mentir, não. Eu falei, acho que eu não quero, não. Deixei pra lá a carne de canguru, mas a galera na Austrália come muita carne de canguru. Ô, Leilane, e na Austrália, além dessa curiosidade dos animais que a gente vê, o que você traz de curiosidade que você fala assim, meu, isso aqui é muito diferente do Brasil? A comida de lá é a mesma ou é diferente? Não, a nossa comida é muito melhor. Eles nem têm uma comida típica, viu, Grazi? Tem muita. Como a Austrália é povoada de muita gente de outros países, é tudo muito misturado, sabe? Tem muita comida japonesa, tailandesa, vietnamita. Então, eles não têm um prato típico, assim. Eles importaram o peixe com batata frita, né? Que é o fish and chips, que veio da Inglaterra, o país pelo qual eles foram colonizados. E eles têm uma tortinha de carne, que é tipo uma empada, mas não é uma empada, que é bem gostoso. E é isso. E ficou com Deus. Eles não têm muita opção. Mas uma coisa que é muito diferente é aqui no Brasil, pelo menos aqui no Vale do Paraíba, as pessoas têm o costume de se arrumar para ir ao shopping, por exemplo. Né? Coloca uma roupa bonita, passa às vezes até uma maquiagem. Não se vai de chinelo e pijama ao shopping. Coisa que na Austrália se faz. Se vai de chinelo e pijama ao shopping. Quando não se vai descalço. As pessoas têm costume de ir aos locais públicos descalço. Não tem muito hábito assim, vou no mercado? Vou sem sapato. Vou no shopping? Vou sem sapato. Teve gente até no restaurante no qual trabalhava um deles, o dono, inclusive, quando ele não estava trabalhando, ele ia jantar, ele ia descalço. E eu adoro isso, porque na redação, a Grazi com certeza já me viu na redação andando descalço, eu já tinha esse costume antes. E aí quando eu chego na Austrália, eu me senti livre, eu falei, gente, as pessoas vão de pijama ao shopping, isso é sensacional, eu amava isso no australiano. E você passou a adotar o pijama para ir passear no shopping, né, Leilane? Eu adotei. Aqui eu ainda não vou, porque ainda tô assim, gente, eu trabalho, a Band é dentro do shopping, né? Vai ficar um pouco chato eu ir. Mas para as pessoas que me veem assim, fora do shopping, eu adotei muito. Eles têm roupas que parecem pijama, mas não são pijama. E eu acabei comprando um monte, assim. Inclusive, na minha volta ao mundo, a maioria das minhas roupas era nesse estilo de pijamão, de ser largado, camisetão, de ser um estilo mais livre. E até falando um pouquinho sobre mala, quando você foi viajar, claro, você teve que fazer uma mala. E aí eu lembro até que você vendeu algumas coisas no Instagram, né? Como é que foi fazer essa mala, sabendo que você só tinha uma passagem de ida, não tinha uma passagem de volta, não sabia quanto tempo ia ficar. Como é que foi fazer essa mala, Leilane? Foi muito difícil, Grazi. Inclusive, eu voltei já tem 3 meses e pouco, mas muitas coisas ainda estão encaixotadas, porque eu guardei, tem coisa no depósito, roupa de inverno agora que eu tô tirando das malas, mas foi difícil, porque você tem que escolher poucas coisas que você vai viver por ali, sabe-se lá por quanto tempo. Como eu fui para casa da minha irmã, a primeira mala foi mais fácil, porque daí eu fiz 2 malas, levei. Falei assim, bom, quando eu for embora, a minha irmã me manda essas roupas, e que foi o caso agora, um amigo veio da Austrália, trouxe uma mala cheia das coisas que estavam lá. Mas o mais difícil foi a mala de 10 quilos, que era o que eu tinha, que eu tive aí por meio ano, metade de um ano, por 6 meses, onde eu fiquei viajando. E aí eu falei, bom, eu preciso colocar coisas leves, o maior número de peças que combinem umas com as outras, então eu tinha 2 vestidos, 4 camisetas, 2 calças, um pijama, uma blusa de frio, uma meia térmica e 2 tênis e um chinelo. Era o que eu tinha. Tipo, eu falei, gente, se eu perder essa mala, eu vou perder literalmente tudo que eu tenho. Era o que eu tinha. Mas aí, Grazi, a gente aprende a desapegar das coisas, a dar valor no que realmente importa, sabe? Foi aí que me deu um grande gatilho, que eu falei, gente, como a gente consome, como a gente acumula coisa, sabe, Grazi? E não é só não é só roupa, sapato, bijuteria, a gente vai acumulando as coisas materiais e vai colocando sentimento nelas, e aí na hora que você se vê obrigado a fazer uma escolha do que é essencial para você, você fala, meu, isso é só roupa. E aí ficou fácil. Aí começou a ficar fácil a questão de fazer a mala. Ô, Leilane, e aí depois da Austrália, você foi para onde? Grazi, aí eu fui subindo, aí eu fui
Singapura, Indonésia, Tailândia, Camboja. Eu fui subindo ali pelo sul da Ásia. Eu não vou conseguir me lembrar agora exatamente os países, mas aí eu fiquei acho que 3 meses, eu fiquei praticamente 3 meses na Ásia, no sul da Ásia, me mudando ali de país para país. Então vamos falar de alguns desses países aí. Singapura. Como é Singapura? O que tem de diferente? Como que é o país? Singapura é um país muito rico, com muita tecnologia. Você vai, se assusta, assim, tem grandes edifícios, tem uma praça lá que é com árvores, todas são árvores feitas com tecnologia, árvores gigantescas, que elas parecem reais, mas elas são de mentira, elas são movidas a energia solar e tem lâmpadas que parece, sabe, pisca-pisca? Durante a noite, todo dia à noite tem um show que tem música, elas tocam música e brilham, e tem fontes. Em Singapura você não vê lixo no chão, as pessoas são muito polidas, muito educadas em Singapura, pelo menos na parte central, na parte rica ali, né, de Singapura, porque toda cidade tem o seu lado pobre também, mas em resumo, Singapura é um país muito rico, e onde as coisas são muito, muito caras, então ficar por lá tem que ser assim, uma passagem, se você tiver orçamento baixo, que nem eu, como fui de mochileira, é uma passagenzinha ali por Singapura e falar assim, não, conheci, legal, bonito, mas tô indo para um lugar onde seja mais barato. Em Singapura as pessoas não vão de pijama no shopping, Leilane? Não, por lá, todo mundo muito bem arrumado o tempo todo, você fala assim, ai meu Deus, como é que eu vou me encaixar aqui com a minha mochila de 10 quilos? Ô, Leilane, quanto tempo que você ficou em Singapura, já que era um país, né, um lugar muito caro, né, para se ficar? Quanto tempo você acabou ficando por lá? Não, por lá eu fiquei pouco, Grazi. Acho que eu fiquei uma semana. Em Singapura foi passagem mesmo. Eu tinha ido a uma viagem que eu fiz uma escala lá e depois acabei ficando uma semana ali em Singapura, eu acho. Foi coisa pouca, que o dinheiro dava mesmo. Vamos fazer só uma passagem por Singapura. Foi pouco tempo. E aí depois, vamos pôr aí Tailândia na lista, né? Tailândia... Ou Indonésia? Na Tailândia, eu acho que foi a Indonésia primeiro. Na Indonésia eu passei acho que uns 15 dias. A Indonésia é um país sensacional, Grazi. O povo é maravilhoso, mas o trânsito é caótico. As motos, todo mundo anda, um monte de gente na mesma moto, sem capacete, moto na calçada. Você vai atravessar, você não sabe para onde você olha. Mas tem aí, acho que um dos pôres do sol mais bonitos que eu já vi na vida foi ali na Indonésia. A cultura é muito rica, os templos budistas, né, a religião ali, quando você começa a subir a religião já vai se tornando algo muito forte, a comida muito boa, tudo muito barato, Grazi. Você fica lá num hotel de 5 estrelas, assim, vamos supor que aqui no Brasil você pague R$1.000 no hotel, na diária de um hotel 5 estrelas, na Indonésia você vai pagar R$150. Então assim, é absurdamente diferente o preço. Então, vale muito a pena. É caro para você chegar até a Indonésia saindo daqui do Brasil, mas a comida é muito barata, bebida é muito barata, hospedagem é muito barato. Você vai gastar um pouco mais com transporte, porque eles não têm transporte público. Então, você tem que pagar mototáxi ou alugar um carro, se você quiser fazer passeios mais distantes. Aí você investe um pouco mais, mas ainda assim, sabe aquelas fotos nos balanços? Não sei se você já viu nos balanços de Bali. Aquilo ali, você acha que é caríssimo, mas aí eles alugam um vestido, você vai lá, tiram 555 fotos e você pagou, sei lá, R$50. É tudo muito barato na Indonésia. Porque é um país mais pobre, Leilane, a Indonésia? Aquela região, você subindo ali depois de Singapura, Indonésia, Tailândia, Camboja, aquela região ali, ela é toda muito humilde, muito ainda em desenvolvimento, sabe? Muito atrás ainda do Brasil, então as coisas acabam sendo mais baratas por lá, não se tem muitos recursos, então a mão de obra acaba ficando barata e acaba tudo ficando um pouco mais barato nessa região do sul ali da Ásia. Ô Leilane, você chegou a trabalhar nesses países, Indonésia, Camboja, Tailândia? Sim, eu fui. E aí, quando eu comecei, fui para Malásia também, esqueci da Malásia, que eu fiz voluntariado. Tem a Malásia. Eu comecei fazendo voluntariado na Malásia, porque daí eu precisava juntar
útil ao agradável, e eu sempre quis fazer essa volta ao mundo com propósito. Então eu falei, como é que eu vou fazer isso acontecer? E aí eu descobri uma plataforma, um site criado por mulheres brasileiras, inclusive, que disponibiliza trabalhos voluntários no mundo todo, uma plataforma extremamente segura, você paga ali $50 de assinatura por ano, e é tipo um LinkedIn, assim, que você vê as vagas, aplica para as vagas, faz a entrevista, a pessoa te contrata, e aí você vai oferecer o seu serviço, que pode ser desde cortar grama até gerenciar um bar. Tô falando da minha experiência, porque na Malásia eu fui para cortar grama num projeto social que depois ia ser uma horta para moradores, pessoas em vulnerabilidade social, pudessem plantar e colher seu próprio alimento. Então eu aplicava, porque daí eu tinha moradia e alimentação gratuito em troca do meu trabalho, né, do meu tempo, do meu esforço, do meu conhecimento. Então eu trabalhei na Malásia, trabalhei na Tailândia, trabalhei no Camboja, inclusive no Camboja eu fiquei 1 mês trabalhando como voluntária num projeto lá no Camboja. Então não foi a experiência de bar, né, que eu tinha ali na Austrália, começou sendo cortando grama, porque era o que as pessoas precisavam. Eu falei, bom, se as pessoas precisam, é o que eu vou fazer. E foi uma experiência sensacional. Como é que foi, Leilane, você fazer todo esse trabalho voluntário em países diferentes? Como que era o idioma? Era inglês, era outro idioma? Que a gente sabe que muitos têm interferência de idiomas franceses, idiomas espanhol, enfim, entre muitos outros. Como que era essa diferença com o Brasil? Nossa, Grazi, ótima pergunta isso, porque era um medo que eu tinha, que eu falava, gente, como eu vou me comunicar? Mas brasileiro, a gente tem nosso jeitinho, né, Grazi? Se a pessoa não tá entendendo, a gente faz mímica, a gente desenha, a gente escreve, a gente abraça. Então, eu acho que no primeiro país ali já quebrou um pouco disso. A maioria das pessoas falam, não a maioria, acho que eu vou estar exagerando, mas muita gente fala inglês, e fala inglês muito bem, e é uma realidade muito diferente do Brasil, onde a pequena parte da população fala inglês. Acho que porque o Brasil é muito grande, né? Mas esses países menores, cada um com o seu dialeto, né? Na Tailândia se fala o tailandês, na Malásia vai se falar o malaio, enfim. Então, as pessoas começaram a aprender o inglês, então muita gente se comunica em inglês, mas quando as pessoas não sabem falar, eu acho que o olhar, Grazi, ele consegue traduzir, é engraçado isso, e a gente só sente quando tá na pele, né, aquele ditado, quem tem em boca vai a Roma, ele realmente funciona. Então, se você tem medo de sair para viajar sem falar a língua, ainda mais hoje, né, a gente tem o celular na mão, que tudo a gente consegue traduzir, consegue se comunicar. Existe a barreira do idioma? Existe, mas eu acho que quando você quer fazer alguma coisa, o negócio dá certo. E nesses países foi a prova disso, porque eu saía da Malásia, eu não sabia falar a língua deles, aí eu ia para Tailândia, que também não fazia a mínima ideia, aí eu aprendia as palavras básicas, né, o bom dia, boa tarde, obrigado, por favor, não lembro mais quase nada, porque minha memória ficou com Deus, mas a gente vai aprendendo, a gente vai se acostumando, o ser humano se adapta muito fácil, Grazi. E aí, depois que você fez essa sua viagem aí pela Ásia, como é que você escolheu o próximo destino? Qual foi essa sua escolha, Leilane? Na verdade, deu tudo errado. Por isso que eu acabei indo para onde eu fui. Porque eu sempre sonhei em fazer trabalho voluntário na Índia. E aí eu apliquei o visto, porque alguns países você precisa ter visto. Apliquei para o meu visto. Eu estava morando no Camboja, sendo voluntária no Camboja. E aí eu falei, bom, do Camboja eu vou para a Índia, passo 1 mês voluntariando na Índia. Meu visto foi negado. Ninguém tem o visto para a Índia negado, exceto eu. Falei, gente, e agora? Meu sonho, Índia. E aí me bateu um desespero, que eu falei, o que eu faço agora? Aí acordei num dia, trabalhei, fui numa cafeteria que tinha ali perto, abri meu computador, falei, para onde a passagem é mais barata? Abri o mapa, viu quais eram os pontos mais próximos, falei, para onde a passagem é mais barata? E parece até piada o que eu vou falar agora, mas o lugar mais barato para eu ir era Maldivas. E aí eu fui parar nas Maldivas. Num pequeno paraíso do mundo, Maldivas, né? E como é que foi a sua chegada em Maldivas? Você realmente teve aquela vida de diva nas Maldivas, Leilane?
sabe dessa história, inclusive. Eu escolhi ficar numa ilhazinha menor, que era de pousadas, porque ficar nos resorts é 40 mil reais a diária, assim, não fazia parte nem nos meus melhores sonhos do meu orçamento. E aí eu escolhi ficar numa ilhazinha, e quando eu cheguei em Malé, que é onde tem o aeroporto, você tem que pegar um barco para ir até as ilhas. E aí era feriado, eu cheguei no feriado, tive que esperar 8 horas até o próximo barco. Entrei no barco, beleza, Grazi, não deu 10 minutos de viagem. O barco pifou. No meio do oceano, assim, ó. Pifou, já era 10 da noite. Dali começou uma tempestade. O mundo caiu nas Maldivas. Eu falei, pronto, não vou sobreviver, vou morrer aqui. Só tinha homem, e lá é um país muçulmano, então mulheres sozinhas, elas não são muito bem vistas, que era o meu caso, né, completamente sozinha. E aí eu passo muito mal, eu tenho dificuldade em lidar com barco, então eu já estava com as minhas sacolinhas ali, né, enfim, passando muito mal do estômago, e o barco batia, assim, batia. Eu falei, pronto, morri, né, vou morrer aqui, ninguém vai me achar, o tubarão vai comer meu passaporte, ninguém sabe onde, minha família sabia que eu estava chegando nas Maldivas, mas assim, não tinha chip, não tinha sinal de celular, falei, morri no meio do mar, nunca mais vou ser achada. Passou ali, Grazi, mais ou menos uns 40 minutos até vir um barco de resgate, e aí aí a chuva parou, a gente já tinha desviado muito da rota, então eu devo ter ficado no mar para conseguir chegar na ilha por umas 3 horas. Quando eu cheguei na ilha e eu pisei em solo, eu falei, Deus, acho que o Senhor existe mesmo, porque olha, a sensação era assim, eu falei, nunca que eu achei que eu fosse chegar nas Maldivas no perrengue desse, e foi um dos maiores que eu passei, quase morri no mar das Maldivas, porque o barco quebrou em alto mar, teve tempestade, teve gente que não, aí ninguém falava inglês no barco, eram só os homens falando árabe, e eu fiquei assim, gente, eu ia morrer ali, ninguém nunca ia me achar, Grazi, nunca, ia ficar assim, ó, eis que conheci Leilane, não sei que fim que Leilane teve. Leilane ficou perdida em algum lugar. Talvez algum tubarão tenha comido ela. Mas deu certo, cheguei nas Maldivas, aproveitei uma semana inteira, que daí eu decidi tirar um tempo para descansar, né, que eu já vinha de vários voluntariados, aí fiquei uma semana só curtindo o mar, aquele mar azul cristalino das Maldivas, depois de ter quase morrido ali no barquinho que me levava para a ilha. Valeu a pena ter passado tudo isso nas Maldivas, Leilane? Muito! E aí eu pensava, gente, se eu morrer, tá bom, morri nas Maldivas, né? Venci na vida. Ô, Leilane, e a comida nas Maldivas, como é que é? Ai, uma delícia! Muita salada, muito peixe, porque, né, peixe fresco ali do mar, muita pizza, tinha lugar que tinha bastante pizza, muita pizza de atum, muita pizza de peixe, que também era uma delícia. Eles têm uns sucos bem gostosos lá, que eu não vou saber explicar o que é agora, e a comida muito barata também, onde eu estava. Então, se você que tem o sonho de ir para as Maldivas, é possível ir para as Maldivas gastando pouco, viu, gente? Eu acho que eu gastava ali por dia em alimentação, uns 50 reais. O que hoje, se a gente vai almoçar na praia de alimentação do shopping, a gente gasta quase 50 reais. Então, é possível. Se você tem vontade de ir para as Maldivas, não desista do sonho, e a comida é uma delícia. Muito repolho com molho, assim, muito gostoso. Muito peixe, muita coisa marinha, né? Por conta da região, da localização ali de onde fica as Maldivas. E aí, depois das Maldivas, para sair, também o barco quase afundou ou foi mais fácil? Não. Deu tudo certo daí. A saída foi tranquila. E aí você foi pra onde? Aí eu fui pra Dubai. Chique, porque era a rota. Aí eu fui indo. Chique, mas muito chique. Glamouroso. Muito, mais 60 graus, Grazi. 60 graus de calor. Tinha a mínima condição. Eu ia ficar uma semana, acabei ficando 3 dias em Dubai e mais uma semana em Abu Dhabi, que é a capital ali dos Emirados Árabes, que é um lugar belíssimo, muito, muito bonito. Mas muito calor, assim, dá para conhecer deserto, dá para ver, né, o Burj Khalifa, é espetacular Dubai. Só que é muita riqueza. Eu, como tinha vindo de muita pobreza, né, saído de muita pobreza no meu voluntariado no Camboja, eu me senti desconfortável. Sabe quando você tem aquela sensação de que é injusto o que eu tô vivendo se tem tanta gente passando fome? Porque no Camboja eu passei fome junto com
onde eu trabalhava, porque não tinha comida, as pessoas não tinham acesso, não tinha nem onde comprar comida. Então eu saio de uma realidade, aí vou para as Maldivas, Maldivas baixo orçamento, mas ainda assim eram as Maldivas. E quando eu chego em Dubai e eu vejo aquários gigantescos dentro dos shoppings, vaso sanitário com torneira de banheiro público com coisa de ouro, você fala, gente, que mundo é esse tão diferente, tão próximo e tão diferente. E aí eu decidi fazer a minha estadia em Dubai um pouco mais curta, pelo calor e pelo impacto social que eu tive também. Falei, eu acho que eu não quero ficar aqui por muito tempo, eu acho que eu não caibo. Essa Leilane que sai de uma realidade não cabia na realidade de Dubai. Mas é um lugar muito bonito, se tem vontade de conhecer, vale a pena, culturalmente, mas é um lugar que me chocou muito por conta do absurdo da riqueza, enquanto o mundo, grande parte do mundo está passando por uma extrema pobreza. Ô Leilane, e as roupas, elas são diferentes de um lugar para o outro, até mesmo pelos costumes, religiões. Você, com a sua mala de 10 quilos, como é que você fez para ficar em países como Dubai, que já tem, né, essa vestimenta um pouco mais diferente? Como é que você fez para lidar com tudo isso? Eu tinha camisas de manga comprida, né, e calça. Você, sendo turista, você pode usar a roupa que você quiser em Dubai. Não há problema nenhum. Se você quiser ir com top, com uma saia curta, você pode usar. Só que a questão é a forma como você é olhada, né? Principalmente quando você está sozinha. Eu tive um episódio que eu estava com vestido longo, uma camisa abotoada até a metade assim do braço, só que eu caí na besteira de passar um batom vermelho. Eu não sei, eu realmente não sei porque eu não falo árabe. Mas eu fui perseguida na rua e o homem gritava comigo e apontava a minha boca assim e dava o dedo, e aí eu saí correndo e entrei numa lanchonete. Então eu não sei como seria se eu estivesse com uma roupa mais curta. Tudo bem que você tem praias ali, né? Mas muitas mulheres vão à praia de burca. Pra gente é chocante isso, né? Pro Brasil, que a gente está acostumado com roupas leves, por ser um país tropical, você ir para um país tão quente quanto, mais quente que o Brasil, e as mulheres estarem de burca, é muito chocante. Então essa vai mudando muito, aí conforme você vai indo de país para país, você vai vendo a evolução, no meu ponto de vista, né? Porque para mim não faz sentido hoje as mulheres usarem burca, mas para a religião deles eu tenho total respeito. Para a religião deles faz todo sentido. Então você vai vendo essa diferença, sabe? Conforme você vai passando pelos países, esse choque cultural ele é presente assim o tempo todo, Grazi. E quando você sai do modo turista, que é só ver os pontos turísticos, você começa a observar a vida local das pessoas, que você vê essa questão da vestimenta, a questão mesmo de joias, da simplicidade de pessoas mais humildes não terem tanta coisa brilhante no corpo, e as pessoas, você vai para um shopping, por exemplo, as pessoas já estão mais classudas, sabe? Então tem essa diferença sim, e ela é muito gritante, eu acho que principalmente nos países árabes. E aí, depois dos países árabes, Leilane, você foi para onde? Foi para a África? Subiu para a Europa? Para onde você foi? Grazi, a África foi um sonho que não deu certo dessa vez, porque para onde eu queria ir, primeiro que eu queria ter ido para ajudar na guerra do Sudão, não na guerra diretamente, mas nos arredores da guerra, e eu não consegui nenhum voluntariado, e eu queria ter ido para Uganda, que estava quase tudo certo, mas teve o surto da gripe do macaco, né? Ixi, agora eu não vou lembrar o nome. Enfim, teve o surto de uma gripe, aí eu optei por não ir, porque eu falei, eu preciso preservar a minha vida, porque eu tô sozinha, né, não tinha ninguém que pudesse olhar por mim, e aí a África eu deixei para quem sabe, uma próxima volta ao mundo. E aí eu subi pros Balcãs ali, para a região de baixo da Europa, que aí eu cheguei na Grécia. Aí eu cheguei na Grécia. E a Grécia? É tão linda como a gente vê nas fotos? A Grécia me emociona, porque eu acho que se tem um lugar no mundo que não é minha casa, né? Porque aqui em Jacareí, moro no Vale do Paraíba, em Jacareí, eu acho que aqui é minha casa, mas eu acho que a Grécia, Grazi do céu, a Grécia me abraçou, as pessoas me abraçaram. A Grécia, eu acho que ela é mais bonita do que a gente vê nas fotos. Culturalmente, né? Historicamente, você se
se vê ali em Atenas, onde o berço da filosofia, da democracia, você vê tudo aquilo, eu caí em prantos, eu sou meio chorona, então na hora que eu chegava nos lugares, eu falei, não acredito, alguém me belisca, eu mesma, né, tinha que me beliscar porque eu estava sozinha, falei, alguém me belisca porque eu não acredito que isso é real. E as praias, assim, paradisíaco, parece que é de mentira que você fala, e a comida? Todo o peso que eu tinha perdido, porque como vai mudando muito de país para país, eu fui me alimentando, a minha alimentação foi ficando mais limitada, eu fui ficando, meu corpo, perdi muitos quilos, eu não sei nem quantos, talvez mais de 10. E aí na Grécia eu começo a recuperar, porque, meu Deus, que comida boa, que povo bonito, a história dos deuses gregos é verdade, porque eles estão tudo lá mesmo, ô povo bonito, povo simpático, eles falam gritando, mas ao mesmo tempo eles gritam com amor, sabe? Eu tenho profunda admiração e gratidão pelas pessoas que eu encontrei na Grécia, e que eu vou levar para a vida, assim. Eu acho que a Grécia para mim é lar. Ela foi mais do que um destino, para mim a Grécia foi lar. E você chegou a trabalhar nesse lar, Leilane? Sim, sim. Aí eu fui voluntária, eu fui para ficar 2 semanas na Grécia, fiquei um mês e 10 dias, quase um mês e meio, e eu era garçonete no restaurante de um resort lá na Grécia. Eu morava de frente para o mar, conseguia ver o mar do restaurante, e aí eu servia, era arrumar as mesas, servir taças de vinho e limpar as mesas, esse era meu trabalho, e falar com gente do mundo todo. Não tinha como ser mais prazeroso, assim, só se fosse fazendo jornalismo, que é o que a gente ama fazer, né, mas tirando isso, eu fiquei um mês e meio trabalhando como garçonete num resort lá na ilha de Corfu, na Grécia, que é no norte da Grécia. E aí, depois da Grécia, Leilane, você foi para onde? Aí eu subi para Albânia, que é muito pertinho, eu não sabia, eu não tinha essa noção. De balsa, para você cruzar de um país para outro, foram 45 minutos. E aí, quando eu cheguei na Albânia, eu fui também para voluntariar em um restaurante, para ser garçonete, e também de frente para o mar. Eu brinco que eu busquei a rota do mar, assim. Eu tentei, desde que eu fui para a Austrália, morar sempre em cidades onde eu tinha acesso ao mar, porque eu sempre gostei muito de praia. E aí, lá na Albânia, que eu tive, assim, que foi uma grande virada, que eu descobri que eu tinha potencial mesmo, que eu dava certo para trabalhar com bar e restaurante, porque eu virei gerente do restaurante lá da Albânia. Então, Eu fechava o caixa. Então, pouco tempo você já virou gerente. Mais um pouquinho você tinha um próprio bar, né, na Albânia. Inclusive era meu sonho. Agora mudou um pouco, mas naquela fase era meu sonho. E aí eu, né, não sei fazer conta, eu sou jornalista, para eu fazer uma conta eu preciso suar a cabeça ali. E aí eu tinha que fechar a caixa, cobrar cliente, fazer compra e servir prato e conversar com o cliente às vezes em outros idiomas que não eram inglês e enfim, eu acho que eu cresci tanto profissionalmente ali, Grazi, que eu acho que eu falei, gente, eu sou muito grata à Albânia. Por ter aprendido tanto, e as praias da Albânia são tão lindas quanto as praias da Grécia. Olha, a Albânia, assim, é um país que, se eu tiver que indicar um país para você visitar na vida, eu vou sair completamente do roteiro, apesar de eu amar a Grécia, a Maldivas, vá para a Albânia, porque a Albânia é rica, bonita, farta, e as pessoas são do bem. Albânia, idioma, como é que você fez para lidar? Apesar de todos esses pontos positivos que você está falando, qual era o idioma que predominava na Albânia? Como é que você fez para se comunicar lá, Leilane? É o albanês, né? Muita gente não fala nada de inglês, mas muita gente também fala inglês. Então era na base do quem não fala inglês, a gente faz mímica, porque o albanês é muito difícil, assim, uma língua extremamente complicada, tanto quanto o grego, que eu ficava, gente, eu aprendi o grego, ainda consegui aprender algumas coisas, que eu me esforcei mais, mas sabe, quando o cérebro já estava cansado, e aí eu já falei, bom, acabei de tentar aprender um novo idioma, falando um idioma que não era o meu, né, não era o português, aprendendo grego, falando inglês, se é que faz sentido, e aí quando eu chego na Albânia, eu me entreguei mesmo a me comunicar de forma mais gestual do que qualquer outra coisa. Então, mas as pessoas, elas se comunicam bem em inglês também, pelo menos no restaurante que eu trabalhava, a dona, os cozinheiros, eles falavam inglês. Só a moça que trabalha, a dona Ira, o nome dela, trabalhava na lavanderia, ela não falava nada de inglês, mas todo dia o olhar, o abraço dela, ela servindo o café da manhã pra gente, aquilo ali era a comunicação do amor, né, que eu acho que vale mais do que qualquer idioma.
Grécia, Albânia, e aí? Foi para onde depois, Leilane? Grazi, aí eu meti o louco e fiz uma viagem de carro com uma voluntária, uma amiga que eu conheci. Aí eu fui, eu não vou lembrar a ordem, assim, mas aí eu saí, a gente foi conhecendo o resto da Albânia, que eu estava ali no sul da Albânia, a gente foi conhecer as outras cidades da Albânia que são maravilhosas, fui para Tirana, Skoda, enfim, minha memória agora não está lembrando, mas eu fui conhecendo a Albânia de carro, e aí subi para Montenegro, Macedônia, Kosovo, Montenegro, tudo de carro. E aí foi onde começou a nevar, eu via, né, aquelas paisagens de filme mesmo, das casas com os telhadinhos cheios de neve, dos pinheiros todos nevados, todos branquinhos, das estradas sendo fechadas por conta de neve, e uma beleza, assim, surreal essa região dos Balcãs ali. E aí por ali acho que eu fiquei uns 15 dias essa viagem de carro, porque daí já era um investimento que a gente precisava fazer, né, pagar hotel, combustível, aquela coisa toda. Então foram uns 15 dias numa viagem de carro ali pelos Balcãs, que também é uma região muito bonita, mais barata do que você ir para a Alemanha, por exemplo, ir para a França. É uma região que é mais acessível financeiramente e uma região muito, muito, muito rica em cultura, comida, o povo maravilhoso e muito bonito. Nossa, que lugares belíssimos. Montenegro é assim, é de um charme que você fica apaixonado por Montenegro. É um país desse tamaninho, que é menor que Jacareí, mas é belíssimo. Olha que Jacareí já é pequenininha, né? Sim, exatamente. E Kosovo? Kosovo é um país que já teve guerra, tudo mais. Como que foi esse período em Kosovo, Leilane? Então, Grazi, eu decidi passar por lá porque eu já tinha há alguns anos entrevistado pessoas refugiadas da guerra, que tinham fugido da guerra, que foi ali na época dos anos 90, e tinham vindo para o Brasil buscando refúgio. Isso ficou muito na minha cabeça. Então, quando eu cheguei no Kosovo, foi um choque, assim, de falar, poxa, o país acabou de passar por uma guerra, né? Parece que foi ontem. Tem aí 20 anos, pouco mais de 20 anos que o país cessou a guerra por ali. Então tem muita coisa destruída ainda, né? Alguns prédios, mas a cidade se reconstruiu, assim, a capital é muito bonita, ali Pristina, são cidades pequenas dentro do país, mas é um país que passou por uma guerra, mas está em processo de reconstrução, e é muito bonito ver isso, né? Ver que é possível cessar uma guerra. A gente tem tantas hoje acontecendo no mundo, né? A gente tem aí Ucrânia, a gente tem Israel, a gente tem Sudão, as guerras às vezes que não são nem faladas, né, na grande mídia, mas que elas acontecem, que as pessoas morrem e as pessoas perdem tudo. Mas o Kosovo, eu acho que ele está se reerguendo e se reerguendo de uma maneira muito bonita, Grazi. Olha, a gente já está em 47 minutos aqui de conversa. Tá bom. Por esse mundo todo. Vamos chegar na Europa já, então? Eu sei que você deve ter passado por outros países, mas já vamos para a Europa, né? A Europa é linda, maravilhosa, como a gente já vê nas fotos, né, Leilane? Mas como é que foi sua estadia por lá? Você trabalhou, você conseguiu se manter, teve dificuldades? Foi muito frio? Como é que foi? Foi muito frio. Quando eu chego ali mais para a região central da Europa, né, que é Croácia, Alemanha, França. Na Croácia eu fiz um voluntariado no hotel, eu limpava o hotel, era faxineira no hotel, e aí eu fiquei por lá acho que 3 semanas, morei por ali. Foi ali que começou o outono mais rigoroso, começou a nevar, então ali os dias já começaram a ficar mais cinza, já começou a ficar mais melancólico, já estava próxima a minha volta ao Brasil. Então a Europa, eu passei esse período na Croácia trabalhando, e depois nos outros países eu me dei de presente, como assim, agora eu vou só ser turista, sabe? E aí foi onde eu comecei a ficar em hotéis, a caminhar, a ter os meus dias livres para refletir sobre tudo aquilo que eu tinha vivido, aquilo que tinha acontecido, no inverno, principalmente, que a gente fica mais introspectivo, né, por ser de um país que a gente tem muito sol, muito calor, então ver chuva, ver neve, acho que foi um período para eu repensar. São países mais caros, né, a Alemanha, caríssimo, Munique, caríssimo a estadia, comida. Eu lembro que eu estava numa festa popular e eu comi um pão francês, tipo uma baguete, assim, com uma salsicha, não tinha vinagrete, tinha nada dessas, tinha molho, tinha nada. Eu paguei R$60 no pão, e eu fiquei, meu Deus,
um pão com salsicha, com linguiça, com mais nada, custava R$ 60, mas era o que tinha para comer, e olha que eu fui pesquisando para ver onde era barato. Mas a Europa, ela tem isso, né? Ela tem essa magia, é muito bonito. A Europa é um mundo, né? O mundo velho, e essa coisa da arquitetura, da cultura, dos museus, isso é tudo muito, muito rico na Europa. Então, é um investimento que vale a pena. E aí eu decidi passar por esse país, né? Alemanha, Áustria, já meio que já passando ali em ritmo de férias. E aí eu decidi terminar a minha jornada em Paris, que foi uma cidade que é, na verdade, a minha cidade que eu sempre sonhei desde pequenininha. Eu olhava para aquela torre e falava, gente, que coisa linda. E eu falei, bom, eu preciso terminar essa jornada num dos lugares que eu mais amo no mundo, que é Paris. E aí eu terminei a jornada na Disney de Paris, voltando a ser criança. E agradecendo por tudo que tinha passado, porque eu passei perrengues, né? Mas não fiquei doente, não fui assaltada, não perdi minha mala, não, sabe? Tudo deu muito certo, graças aos voluntariados que eu fiz, eu conheci pessoas incríveis, eu me senti útil ajudando o próximo. Então a Europa, ela fecha meio que com chave de ouro todo esse processo, e fecha no inverno para eu entender, absorver tudo isso e voltar para o Brasil no verão para recomeçar tudo de novo, né? Eu voltei em dezembro para o Brasil e a vida começou a acontecer. Parece que a sensação que eu tenho, Grazi, é que eu vivi meu sonho, e quando eu voltei estava tudo aqui guardadinho, e tudo de uma maneira muito melhor. Então, o Brasil é realmente minha casa. Eu amo o mundo, mas eu acho que viajar é bom, mas ser para onde voltar é melhor ainda. Leilani, como é que chegou esse seu momento de falar assim, acabou minha viagem, agora é hora de voltar para casa? Porque você foi só com uma passagem de ida, né? Não tinha muito destino. Como é que você falou, esse é o momento de voltar? Eu tenho 3 sobrinhos. Olha, eu já me emocionando. E o meu sobrinho do meio, o Gustavo, ele estava formando no ensino médio. E aí ele, conversando comigo, a minha volta para o Brasil eu comprei. Eu estava na Grécia ainda, apesar de eu não saber por onde eu ia passar nesse período antes de voltar. Mas ele falou assim, tia, a minha formatura é em dezembro e eu gostaria que você, se você pudesse vir ao Brasil para a gente dançar a valsa juntos, eu adoraria. E aí, né, eu tenho paixão pelos meus sobrinhos, eles são as coisas mais valiosas que eu tenho, assim, né? Família, eu acho que é a coisa o bem mais precioso que nós temos. E aí foi a data que ele definiu a minha data de volta. Eu cheguei aqui, a formatura dele ia ser num dia à noite, eu cheguei na madrugada desse dia para poder dançar a valsa com ele. Então, eu acho que o amor foi quem me trouxe de volta. O amor à minha família, aos meus amigos, à minha profissão, à minha cachorrinha, que eu sou apaixonada. E o amor me trouxe de volta, Grazi. O amor me deu uma data. E olha, você falou em se emocionar, estou eu aqui também, já secando as lágrimas, né? Que somos 2 manteigas derretidas. Sim. E por falar em manteigas derretidas, em amor e em sentimentos, a Leilani, durante todo esse tempo, ela finalizou um livro, que é Os Sentimentos do Mundo, né, Leilani? É um sentimento por dia, mas que também faz parte do sentimento do mundo. Eu já li o meu livro, a minha cópia, ele tá emprestado para minha irmã, porque é um livro que todo mundo vale a pena ler. Ele é sensacional, cheio de contos, e contos que fazem você refletir muito. Como é que foi, Leilani, durante todos esses 2 anos que você passou viajando? Você viajou, você fez trabalho voluntário, você trabalhou, enfim. E ainda finalizou um livro que você já tinha começado aqui no Brasil? Sim, eu recebi o convite para escrever esse livro, tá até aqui, ó. Depois a gente mostra direitinho. Mas eu recebi o convite antes de sair do Brasil e eu achava que, gente, como é que eu vou escrever um livro, né? Porque eu escrevo muito do que eu sinto e das experiências que eu vejo. Mas aí ele me fez o convite e falei, bom, então se o convite veio é porque a gente tem alguma coisa a dizer. E aí foi reunindo essas histórias, né? Muitas crônicas e contos que eu escrevi ainda, né, anos atrás, coisa muito antiga, que eu reescrevi, refiz, e falei, olha, acho que isso vale, isso não vale. Então, colocar no papel, eu acho que os nossos sentimentos é um grande desafio, Grazi, porque a gente abre o nosso coração. As pessoas, quando leem, no caso desse livro especificamente, elas veem a Leilani ali sem nenhum
sem nenhum filtro, assim, os sentimentos da Leilane, e que não são só meus, eu acho que todo mundo passa por quase tudo que está escrito aqui nesse livro, ou vê alguém passando, né, porque fala de violência doméstica, fala de abuso sexual, fala de amores perdidos, fala de família. Então, colocar os sentimentos no papel não é uma tarefa fácil, mas eu acho que quando você coloca no papel e as outras pessoas enxergam, tipo, poxa, isso combina comigo, aí eu acho que não tem preço. E você juntar tudo isso com viagem, com experiência, com histórias que você ouviu pelo mundo, aí não tem preço. Eu acho que o livro, na verdade, foi um presente para mim, assim, o convite para fazer parte desse projeto, escrever esse livro, ficou um registro aí, o registro dos meus mais sinceros sentimentos. Leilane, esse foi um projeto que você participou, inclusive, né, pela Fundação de Jacareí, né, se eu não tô... Fundação Cultural de Jacareí. Mas quem quiser encontrar, pode encontrar esse livro ainda? Dá para ter um exemplar? Pior que não, eu estou no processo de pensar em fazer uma segunda edição, porque agora eu acho que eu tenho 5 exemplares só do livro, ele esgotou, e que bom, né? As primeiras edições, muitas foram distribuídas para escolas, para projetos sociais e para pessoas mais próximas a mim, né? Pessoas que eu tenho um grande carinho. E, por enquanto, eu ainda estou pensando numa segunda edição, mas eu te falo, assim que eu souber, prometo, aí a gente divulga. Sim, inclusive, se vir o segundo livro aí, você volte aqui no Onda Talks para falar sobre esse livro. A Leilane é uma escritora de mão cheia, tá começando ainda, mas ela não sabe disso, viu, que ela é uma escritora de mão cheia, porque se ela soubesse, ela já tinha, investido. Obrigada. E aí, Leilane, como o nosso tempo já está acabando, que tem 5 minutos, você voltou para o Brasil pela família, mas voltou também para a sua família profissional, que é onde a gente se conheceu, foi na Band, né? E aí eu também Não eu acho sua volta? Eu acho isso tão bonito, sabe, Grazi? Porque quando eu saí do Brasil, as pessoas me criticaram muito, né? Tá largando a carreira, tá jogando tudo pro alto. As pessoas que não me conheciam, né? Porque as pessoas que me conheciam, que são os meus amigos, não, vai fundo, se der ruim, você volta, a gente tá aqui, né? E foi o que aconteceu. E eu, quando voltei, né, tem uma grande amiga na Band que sabia da minha vontade que eu estava voltando, e que falou assim, a hora que você quiser, as portas estão abertas. O próprio editor-chefe da rede falou assim, olha, Leilane, as portas estão abertas, e as portas realmente estavam abertas quando eu voltei, né, eu estava com alguns outros planos. Na verdade, o plano, Grazi, era voltar para a Suíça para um projeto de escritores, em fevereiro. E aí, só que em janeiro tudo aconteceu, as propostas na Band ressurgiram, eu aceitei e acabei me apaixonando também aqui por uma pessoa muito especial, e eu acho que as coisas foram acontecendo, então eu voltei para casa em todos os sentidos, voltei para minha casa profissional, sou muito feliz na Band Vale. Eu acho que a Band Vale é um baita de um veículo de comunicação e dá grandes chances para o ser humano, sabe, e me fez fechar o ciclo de vez, sabe? Quando eu voltei exatamente para o mesmo lugar de onde eu saí, eu falei, eu realmente estou em casa. Então, eu acho que a gente tá onde a gente deveria estar nesse mundo, sabe, Grazi? Eu acho que as nossas escolhas nos levam para onde a gente merece estar. E eu acho que eu hoje sou uma pessoa completamente feliz, eu entendi o que é felicidade, e estar em casa de novo, perto da minha família, das pessoas que eu amo, fazendo o que eu amo, eu acho que isso, dinheiro no mundo paga, sabe? Então, se alguém que está ouvindo a gente, né, está acompanhando a gente, luta pelo seu sonho, não espera chegar amanhã, porque o amanhã pode não chegar. O amanhã pode ser tarde demais, e aí vai doer. Então vai, porque se você planta coisa boa, as coisas boas voltam. Isso, assim, é certo. Plante o bem, que o bem volta para você, independente de onde você estiver. Muito obrigada por ter aceitado o convite. A minha ideia era fazer uma entrevista bem leve, descontraída, mas acabamos as duas chorando, porque
Não é, gente? Foi bem emocionante, assim, e bem legal saber de todas essas experiências por qual você passou. Já estouramos aqui o nosso tempo, mas muito obrigada, Leilane, por aceitar e compartilhar um pouquinho dessas experiências dos 2 últimos anos, viu? Eu que agradeço, Grazi. Um beijo para você e a gente se encontra com certeza aí em Limeira, Jacareí ou em qualquer cantinho desse mundo. Um beijo, obrigada e sucesso para você, viu? Obrigada, Leilane. E para você que curtiu essa entrevista, continue nos acompanhando aqui pelas nossas redes sociais, Instagram, @NovaOndaLimeira. Se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, @NovaOndaLimeira. E nós nos vemos na próxima semana. Até mais!